A gente continua falando sobre política porque foi publicada nesta terça-feira uma pesquisa que mostra que muitos brasileiros já definiram o voto para presidente da República. Você que nos escuta, que nos assiste, já bateu o martelo, já sabe qual que é a sua escolha? E a campanha ainda nem começou, viu? Nós vamos acompanhar, então, alguns dados dessa sondagem da Genial Quest. Está definido, segundo aqui o levantamento, que 56% dos entrevistados garantem que já sabem em quem vão votar para presidente da República. 43%, olha, disseram que podem mudar de ideia. E só 1% respondeu que não tinha ainda uma opinião definida sobre isso. O eleitor de Lula é o mais convicto. Desses que disseram que já sabem em quem votar, 67% disseram que votarão no petista e 31% que podem mudar o voto e aí mudar a intenção a respeito também de Flávio Bolsonaro. 63% estão convictos e 36% ainda podem mudar. A gente tem aqui todas as figuras. Ratinho Júnior, 41% disseram que estão decididos a votar no governador do Paraná, que é pré-candidato lá dentro do PSD. A sigla tem 3 nomes ainda para definir. E 56% disseram que podem ainda mudar de opinião sobre Ratinho Júnior. 39% estão decididos a votar branco ou anular o voto. E 60% também escolheram essa opção, mas acham que podem ainda mudar de definição até outubro, até o processo eleitoral. Olhando para as regiões brasileiras, o Nordeste é a região com o voto mais firme. 64% estão decididos, já sabem em quem vão votar e não vão mudar de ideia. 34% ainda disseram que estão pensando, podem mudar o voto até o início da campanha. No Sudeste do país, 51% dos brasileiros dessa região já estão decididos em quem votar e 48% considera que ainda podem mudar de ideia. No Sul do país, 55% dos eleitores também falaram que estão decididos sobre quem vão votar nas eleições, 43% podem mudar de ideia. No Centro-Oeste, região Norte do país, 53% disseram que já definiram o voto e 46% podem mudar de ideia. No recorte entre os votos femininos e masculinos, as mulheres estão mais indecisas. 49% delas disseram aí que ainda vão se decidir, podem ser convencidas, e outros 49% cravaram que já escolheram em quem votarão para presidente. Está tecnicamente empatado, o grupo feminino bem dividido aqui. Entre os homens, 62% já definiram em quem vão votar nas eleições e 37% ainda disseram que podem mudar de ideia. Vamos jogar esse assunto para análise e conversar com o Mano Ferreira, também com a Luana Tavares, que vão ter essa missão de nos ajudar a compreender o voto nesses segmentos diferentes. Em Luana, de uma região para outra, a gente vê que existe uma diferenciação entre quem já decidiu e quem não decidiu ainda. Apesar disso, está semelhante, mesmo que o Nordeste tenha aí uma disparada em relação às outras áreas. E sobre o voto feminino, que é sempre uma lupa que os candidatos costumam olhar, né? Sim, Bia, essa é uma lupa importante. As mulheres, normalmente, nos últimos anos, têm tido aí uma capacidade de definição, praticamente, da eleição, dado o peso no eleitorado brasileiro, que apesar de ser muito próximo dos homens, é maior, 52%, 52,6%. Então, elas têm essa capacidade e, normalmente, tendem a decidir o voto ainda mais perto da eleição, porque é um público que, infelizmente, não acompanha tanto o cenário eleitoral, até por conta de suas inúmeras atribuições e a dificuldade de acompanhar a dinâmica política brasileira, e por serem tradicionalmente mais excluídas da política, tende a definir esse voto muito perto da eleição. Por isso que esse número sempre chama atenção no período pré-eleitoral e, tradicionalmente, tem aí uma tentativa dos candidatos de capturar a atenção do eleitorado feminino. Mas eu chamo a atenção, Beatriz, sobre essa pesquisa aos indecisos, porque tradicionalmente os indecisos são grupos que estão aguardando alternativas. E nesse ano não é diferente. A gente tem um espaço a ser ocupado por uma candidatura mais de centro, que, como você disse, Ratinho tem despontado entre os nomes para ocupar essa posição, mas ainda é pré-candidato, né, dado que o PSD está
fazendo essa definição agora nas próximas semanas para o anúncio oficial da sua candidatura. E como é um nome de um governador que nunca disputou uma eleição nacional, ainda há um desconhecimento, mas entre as rejeições é a menor. Então, naturalmente, a partir do momento em que houver essa alternativa, a tendência é que esse número de indecisos reduza à medida que, na proporção que esse novo nome, essa alternativa de centro, possa também capturar a atenção dos eleitores. Essa é a expectativa dos analistas, da população como um todo, que já está também cansada desse cenário de polarização extrema, onde a gente acaba fazendo um voto útil durante a eleição, simplesmente para impedir que um outro nome que nós não queremos realmente seja eleito e a divisão nacional continuar. Então, a busca hoje, né, nos bastidores é para que esse nome seja anunciado o mais rápido possível e a população que está indecisa, que com certeza ainda é uma parcela, talvez por não ter parado realmente para analisar, para avaliar, mas a maior parte pode ter certeza que por não querer mais a polarização, está aguardando esse nome finalmente ser anunciado e poder avaliar as suas características, as suas propostas, o seu passado, os seus valores, para entender se faz sentido realmente dar essa opção, né, dar esse voto de confiança nas urnas. Então, a gente vai ver uma mudança nesses números a partir do momento em que esse nome for anunciado, e a expectativa que a gente vem acompanhando aí nos bastidores é que isso seja feito nas próximas semanas, dado também que a gente está chegando muito perto do fim da janela partidária, que é no dia 5 de abril, um domingo, e logo no início agora do próximo mês. São 2h51, seguimos repercutindo esse levantamento de hoje um pouco mais cedo sobre os eleitores que já dizem terem escolhido os seus representantes. Quero ouvir rapidamente também a análise aqui de Mano Ferreira, porque aquele que está no governo, no caso o presidente Lula, eu quero ouvir da sua análise. É muito mais difícil de controlar esse resultado, porque depende da economia, da segurança, do entendimento do mercado, do que um candidato exemplo, o senador Flávio, que não tem essa responsabilidade de equilibrar a economia ou de equilibrar o executivo. Isso, claro, é um retrato de momento. Como se manter esse resultado até o final lá na campanha eleitoral e chegar nas urnas com êxito 100% e ser eleito, claro. Pois é, Bruno, tudo é uma questão de perspectiva, porque nós também poderíamos dizer que o governante, além de ter a sua máquina partidária, como todos os candidatos geralmente possuem, também tem a máquina do governo e, portanto, a possibilidade de entregar serviços e políticas públicas para a população. Quando a gente vê uma pesquisa como essa, não é muito surpreendente que a maior parte daqueles eleitores que se dizem convictos são justamente os eleitores do presidente Lula. Por quê? Porque ele está no governo, ou seja, aqueles que estão convictos são basicamente um público que coincide com aqueles que aprovam o governo, que acham que está tudo bem e que, portanto, o governo deve continuar. Mas o que chama a atenção é o grande volume de pessoas que estão na situação de indefinição. 40% quer dizer a possibilidade de mudar todo o jogo eleitoral e estão aguardando a definição do cardápio, o que passa nesse momento, sobretudo, pela definição que será feita no PSD. Quem será o candidato do partido de Kassab entre os 3 governadores que estão colocados? Caiado, Leite ou Ratinho Júnior? Ao que tudo indica, o mais cotado é Ratinho Júnior, que terá, portanto, a missão de, aproveitando um público que já demonstra não desejar a manutenção da polarização, porque já conhece o presidente Lula, já conhece o modo Bolsonaro de governar, o desafio será convencer que vale a pena a aposta, ou seja, convencer que, de fato, ele seria uma opção superior para esse eleitorado. Essa será a missão do candidato que for escolhido pelo PSD. O jogo está aberto.